Então, gente boa, nós vamos falar sobre a integridade bíblica, as provas internas relacionadas às escrituras sagradas. Em relação à doutrina de Deus, nós como cristãos defendemos que Deus é justo, é um Deus pessoal, que ama e cuida da sua criação, é correto, é onipotente, onipresente e onisciente. Em relação à doutrina do homem, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus deu ao homem o raciocínio, a inteligência, a habilidade de avaliar sentimentos e personalidade. É um ser moral e espiritual. A doutrina da salvação. No Éden, o homem que tinha o livre-arbítrio desobedeceu e, como consequência dessa desobediência, houve a separação de Deus, a transmissão do pecado e a morte sobre toda a humanidade. Deus, cheio de amor, de graça e misericórdia, proveu o meio da salvação e resgate em Cristo. Doutrina do pecado. A santidade e perfeita justiça de Deus não permitem que o homem transgrida as leis que ele estabeleceu na Bíblia. Deus é santo e sua palavra demanda castigo ao homem que desobedeceu a sua palavra. Seus ensinamentos são claros e consistentes. A justiça é sempre louvada e recompensada, e o pecado condenado. Vamos para a preservação e a integridade da Bíblia. A Bíblia foi escrita ao longo de 1500 anos por autores diferentes e mantém a sua plena integridade. Há mais de 5.686 conhecidos manuscritos no grego do Novo Testamento e mais de 10.000 da Vulgata Latina, além de 9.300 versões mais antigas. Há atualmente mais de 25.000 manuscritos inteiros e cópias de porções do Novo Testamento. Em relação aos milagres, a Bíblia relata inúmeros milagres de Jesus. Sobre a natureza, a gente tem aquela passagem de Jesus andando sobre as águas, sobre as enfermidades, sobre a morte, seu poder sobre Satanás e seus espíritos malignos. Milagre é um efeito na natureza que não pode ser atribuído a qualquer dos poderes ou operação reconhecida da natureza. A veracidade dos milagres. Milagres descansam a veracidade sobre o testemunho. Os milagres contados nas Escrituras tiveram uma multidão de testemunhos. A Bíblia relata inúmeros milagres, sendo a ressurreição de Cristo o maior milagre registrado. Em relação à veracidade dos milagres, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, depois de sua crucificação. Esteve com Maria Madalena, andou com 2 discípulos no caminho de Emaús, reuniu-se com os apóstolos e apareceu a 500 pessoas. Paulo o viu no caminho de Damasco. Estevão e João também puderam ver. Há evidências irrefutáveis da ressurreição de Jesus. O túmulo vazio, o Pentecostes, a transformação na vida dos apóstolos, entre outros. E diante disso, é até bom a gente lembrar o seguinte: quem morreria, quem seria torturado por uma falsa ideia? Só para a gente pensar. Digamos que assim alguém diga: ah, mas quem garante? Aquela gente ia morrer. Eu não vou nem dizer o pessoal de 100, 200 anos depois, mas o pessoal de 5, 6, 7 anos depois ia ficar se expondo por algo que não valesse a pena? A gente, por exemplo, tem a dificuldade de morrer por alguém que a gente está vendo ali, por alguém querido. Tanto que é que em algumas dessas tragédias tem gente que passa a vida toda se torturando porque para salvar a vida fugiu ou deixou alguém. Então imagine alguém que, eu não acredito em nada do que aconteceu, nada aconteceu, mas pode me matar porque eu vou continuar defendendo. Por favor, né? E aí, indo para o capítulo 4, profecia, a resposta do cristianismo aos críticos da Bíblia. Definição da palavra profecia. No grego, profetese.
pro, antes, e feni, falar, proclamar. No hebraico, roé, predizer. O nabi, rosé, declarar. As profecias do Antigo Testamento dividem-se em 3 grupos, concernente ao destino nacional e interno de Israel, profecias messiânicas e profecias escatológicas. A profecia como evidência da verdade e integridade do cristianismo ortodoxo é importante pelas seguintes razões. Apela ao raciocínio das pessoas não regeneradas, a Bíblia descansa sua alegação na veracidade e autoridade sobre a profecia cumprida. Já falei isso, essa frase não é minha, não sei quem é o autor, mas que diz que o maior inimigo da falsa profecia ou do falso profeta é o tempo. Porque você pode falar, né? Você fala, mas uma coisa é certa, vai vir o dia. Se não acontecer, graças a Deus que você não está no tempo de Moisés, porque seria apedrejado. Então, 3 classificações para as profecias. Profecias já cumpridas, o exílio e profecias messiânicas, como a gente vê em Isaías, Miqueias, Osés e Amós. Profecias no processo de cumprimento, a restauração do Israel moderno. Profecias ainda não cumpridas, restauração total da Palestina por todas as tribos de Israel, destruição de todos os inimigos de Israel, conversão coletiva de Israel, estabelecimento do reino de Deus na terra. O caráter da profecia. Ela apela aos sensos físicos. Ela é crescente e cumulativa. Sua abrangência é universal. Manifesta e declaram as revelações divinas. O seu propósito é justificar ou sustentar a palavra e o proceder do mensageiro de Deus. Aqui em relação ao caráter da profecia, eu gostaria de parar um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. 4. Caráter da profecia. Só um instantinho, tá, gente? Porque ele é para longe, para perto. Então, se eu botar ele para falar com vocês, eu fico igual um cego. Mas também, se eu olhar para cá, eu começo a gaguejar. Não rio, hein? Poxa! Ai, meu Deus, parece que eu tenho 8 anos de idade. Olha, aí eu tiro, volto aos 45. Então, o caráter da profecia. A profecia, ela apela aos sensos físicos. É sempre crescente e cumulativa em efeito. O seu elemento predizível é vital. Sua abrangência é universal, pois todo mundo pode conhecê-la, sendo específica, até às vezes bem detalhada e completa no seu cumprimento. As profecias manifestam e declaram as revelações divinas e seu propósito é justificar ou sustentar a palavra e o proceder do mensageiro de Deus. Então, nós observamos que muitas vezes a gente, quando tem uma situação dessa, a gente muitas vezes vai pensar assim, mas isso não é possível de acontecer. Por isso que é preciso, uma intervenção sobrenatural. Entretanto, diante de tanta coisa que acontece, até que ponto você vai escutar ou não? E aí eu lembro muito daquilo que acontece nos evangelhos em relação a Maria. E Maria considerava no seu coração. Eu entendo que a melhor atitude que a gente pode ter é, em vez de pegar o caminho de retrucar, a não ser, claro, por exemplo, se alguém diz para mim que Deus está escolhendo uma esposa para mim, essa pessoa está pedindo, tá pedindo, não tem como. É claro que não vai ser de um modo traumático, mas com muita delicadeza e muito jeito, eu vou precisar dar um toque nessa pessoa, porque assim, para ela começar
a conversar mais com Deus se aquilo ali é Deus mesmo, se é ela, o que que é, né? Claro que não, eu entendo que assim, minha mãe já dizia que quem tem vergonha não envergonha os outros, né? Tem gente que chama atenção na hora mesmo, ali na frente de todo mundo, né? E eu não sei se eu faria isso, mas eu conversaria com a pessoa, né? Agora, se não é um negócio, olha só, eu não escutei não, mas pela leitura de lábio eu sei o que você falou. E aí nesse caso, pela risada dela eu também sei. E aí nesse caso, não, claro que eu sei que não é comigo, eu sei que não é. E aí nessa situação, justamente por estar gravando, que eu não vou dizer o que eu sei. E aí em relação a isso, vai que ele vê. Olha aí, ó, tá vendo? Ele de costa, ele sabe o que você falou para sua mãe. E aí em relação a isso, é importante a gente observar que assim, a gente precisa considerar no coração. Porque pode parecer algo absurdo, mas se tratando de algo de Deus, vai ser absurdo mesmo, né? Porque a coisa natural não precisa de Deus para falar, né? Por exemplo, digamos, a chuva cair do céu, a gente olha, a única pessoa que eu vejo encantada com chuva caindo do céu é meu filho. Também, ele quase não vê chuva caindo do céu. Agora, no meu caso, 45 anos vendo chuva caindo do céu. Agora, se eu visse chuva subindo do chão para cima, aí eu ia ficar assustado. Entende? Então, o que acontece? O milagre, ele é justamente algo que assim, não tem como acontecer e acontece. Então a profecia é uma sinalização clara de só Deus poderia falar isso. Mas o que acontece? Eu entendo que o caminho mais adequado é considerar no coração. Porque a gente, por exemplo, precisa muito ter uma palavra chamada discernimento no coração da gente. Porque a gente corre o risco de atribuir a Deus uma coisa que é do diabo e atribuir ao diabo uma coisa que é de Deus. E isso não é legal, né? Então o discernimento, que eu desconfio que boa parte dos crentes não perdem a Deus, né? Mas assim, eu entendo que o discernimento, ele é muito importante para isso. Primeiro, se você lê Bíblia, você sabe que Deus não vai te mentir a Bíblia, né? Então, é a primeira coisa. 2, né? Se de repente, como esse caso que eu falei, uma pessoa tá dizendo, né, que, digamos que eu tenha perdido, né, a minha aliança, eu tenha esquecido em casa, alguma coisa do tipo, né? Não, esquecido em casa não, porque se eu esquecesse em casa, talvez ficasse até sem dedo depois. Mas assim, digamos que de repente tivesse perdido, não é medo que eu tenho não, tá, Helena? É só respeito que eu tenho pela minha esposa. E aí, em relação a isso, e aí, por exemplo, alguém chega e fala um negócio, aí observa bem o seguinte, se eu for para casa e não conversar nada com essa pessoa, eu estou contribuindo para ela sair por aí na orelhada falando um monte de coisa para qualquer pessoa. Sendo que eu tenho um determinado nível, né, de maturidade a ponto de entender que assim, a carne é fraca. Então a gente, por exemplo, pode atribuir a Deus uma coisa que não é de Deus. Eu não sei se vocês lembram da passagem quando Jesus fala sobre a crucificação e Pedro fala para ele: mestre, tem dó de ti mesmo, tem compaixão de ti mesmo. Aí Jesus, né? Tem gente que diz que seria a maior ovelha de Jesus numa boa, né? Eu acho que não, mas tudo bem. Jesus chega, se vira para ele e fala assim: para trás de mim, Satanás. Gente, numa boa. Imagina que você de repente está ali conversando com Jesus. Jesus, amor, né? Não é assim que a gente pensa de Jesus? Aí imagina que você está conversando com Jesus. Ô Jesus, não vai por aí não, para trás de mim, Satanás, né? Se é o pastor, a gente até sai da igreja. Aí você olha assim, e aí você observa o seguinte: eu imagino que se Pedro desconfiasse que ele estava dando ocasião ao diabo, não teria falado. Mas Pedro entendeu que ele estava sendo até um bom crente. Como assim? O senhor vai morrer? Que isso? Faz isso não, Jesus, né? Você tem certeza disso? Então, a gente, por exemplo, corre o risco, né, de não ter discernimento e falar ou fazer uma coisa que não deveria. Mas caso isso aconteça, nada melhor do que o tempo. Nada melhor do que o tempo. Ainda mais se tiver tempo previsto, que, por exemplo, muita gente não vai fazer, né? Porque se você falar assim, terça-feira, 7h30 da noite, você está entendendo? Ali na esquina, né, da Nilo Peçanha com o presidente Kennedy.
Pô, não tem como. A não ser que você não more no bairro, você não more na cidade, porque alguém vai te caçar. Deu para entender? Então, o tempo é o maior inimigo de um falso profeta. Agora, em compensação também, quando a profecia se cumpre, é como se fosse o carimbo de Deus na vida daquele profeta. Então, é isso que eu me detive aqui, mas eu acho que eu estou no lucro, porque foi a primeira vez que eu parei para comentar. Então, vamos seguir. E em relação à questão do caráter da profecia, a gente já foi. Leis da profecia. A profecia é uma predição profética que está para além do poder da previsão humana. Deve ser suficiente em detalhes que excluem qualquer conjectura ou adivinhação. Porque existem situações em que, por exemplo, digamos, se um jovem casal se casa, alguém profetizar que eles vão ter filhos, é chover no molhado. Profetizar que eles não vão ter filhos, aí tem que ter peito mesmo, tem que ser profeta, porque quem vai falar um negócio desse? Imagina, você chegar para sua mãe e falar assim: mãe, olha, Deus manda dizer que você vai morrer essa semana. Gente, não é qualquer um que fala um negócio desse, né? Então, assim, aí antes que alguém até possa me questionar, porque na cabeça da gente, profecia é pensamento positivo na maioria das vezes, e não tem nada a ver. É como aquele caso, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo outro. Isso é um desejo, eu desejo isso. Profetizar é ser porta-voz da palavra de Deus. Deus falou? Então é profecia. Deus não falou? É desejo do seu coração. Então seja honesto e diga: eu desejo tanto que você case. Agora eu profetizo que você vai casar essa semana. Entende? Primeiro que a pessoa, depois ela fica decepcionada com Deus, não é com a pessoa. Assim, eu fico triste com isso, porque se ficasse pelo menos decepcionado com quem falou, né? Fulano, olha só, eu só não te dou uma coça porque eu sou crente, mas estou muito chateado com você por causa do que você falou. Você alimentou no meu coração expectativas que eu não estava alimentando se você não tivesse falado. Então existem situações, mas geralmente o pessoal fala assim: poxa, Deus falou para mim, Deus disse para mim naquele dia. Então o que acontece? É importante a gente ter aquela ideia, né, de que a profecia ela precisa ir além, né, da nossa expectativa, ou de repente alguma adivinhação, alguma conjectura. A adivinhação que eu falo aqui é na questão de você assim, chutar alguma coisa, né? Então como, por exemplo, eu no segundo domingo fui dar uma palestra numa igreja até que eu fui membro, Igreja Batista Vale de Bênção. E eu lembro que a coisa de mais ou menos, se eu não me engano, acho que uns 6 meses antes da gravidez da minha esposa, uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, eu tive um sonho que eu via o pastor andando com um menininho e orientando esse menininho, e no sonho parecia ser seu filho. Obviamente, veio uma alegria no meu coração, mas, macaco velho, né, a gente já viu tanta coisa, já ouviu tanta coisa, guardei no meu coração. Não falei nem com a minha esposa. Imagina, a gente com 19 anos de casado, sem filhos. Não estou dizendo que mulher é mais sensível, não, mas assim, aí eu vou e falo: vai acontecer isso. A irmã podia ter certeza, eu estava ouvindo. Então, o que eu fiz? Coloquei diante do Senhor e estou ali vivendo. Mas, quando veio a ultrassonografia mostrando o sexo do bebê, não teve como, eu tive que ir, né, irmão? Era o mínimo de honestidade, né? E eu não sei nem se eu prejudiquei a irmã, né? Porque Batista não tem esses paranauê, né? E aí ao microfone, na frente da igreja, o pastor da irmã lá, né? E eu mencionei, até porque eu estava falando sobre o meu livro, né? Sobre os sonhos de Deus e as realidades humanas.
que eu falo do livro enquanto sonho de projeto nosso, mas a história de José não é sonho e projeto nosso. A história de José é sonho e revelação divina, né? Então eu estava explicando que nesse caso a história de José batia mais com o sonho da irmã do que o sonho da gente de ter a casa própria, por exemplo. E aí nisso eu falei aquilo ali, né, de público e tudo tal. Para quê? Para que aquela irmã pudesse ter a convicção de que Deus já tinha usado, né? Porque até a gente falar, né, por enquanto a irmã só contou. Claro que não teve como, porque nisso que o bebê nasceu, ela soube mesmo porque não admitisse. Mas assim, eu entendo que a quem honra, honra, né? Então, assim como de repente tem gente que fala uns negócios que não tem nada a ver pra gente, né? E aí é onde, por exemplo, eu peço até licença a vocês, né? Porque eu estou em terra pentecostal para falar desse negócio, né? Por exemplo, as feministas dizem, né, que o homem não pode falar sobre a situação da mulher. E eu não sei se o pentecostal entende que o batista não pode falar sobre essa área. Mas assim, né, então, tá liberado? Então tá beleza. Aí nisso a primeira dama falou, tá certo. E aí em relação a isso, onde eu quero chegar? A importância, né, de você verificar que para ser algo de Deus tem que ser algo que assim não cabe na nossa cabeça. Para vocês terem uma ideia, né, olha, para vocês terem uma ideia de como a minha fé, eu não sei nem como eu sou pastor e como Deus me usa, mas para você ter uma ideia da minha fé, né, a Bíblia fala que é para a gente se gloriar nas fraquezas, né? Então eu vou me gloriar na minha fraqueza. Minha esposa passa mal, vou com ela ao médico. E aí, como ela estava tendo sangramento, o que veio na minha cabeça? Não é o filho. Veio na minha cabeça que um tumor. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com minha esposa? Minha esposa vai morrer. E tal, não sei o quê. Eu nem pensei, gente, de novo casamento, porque ela falou que se eu casar de novo, ela vai aparecer de madrugada para gente puxar minha perna, né? Eu falei, mas tu é batista, não pode falar isso, tu é crente. Não, aí eu pensei assim, não, se ela morrer, como é que eu vou levantar de madrugada para beber água, né? Então, mas brincadeiras à parte, o que acontece? O médico chegou para ela e falou assim, olha, você está grávida. Ela, não, mas isso não é possível. Não, tá sim. Aí, ele, mas por quê? Tem algum problema? Olha o médico achando que minha esposa pulou a cerca. Aí nesse caso, né, não tem problema não. Seu marido tá aí? Tá, fala para ele. Ah, doutor, acho melhor o senhor falar. Aí, tô eu lá cochilando, né, pensando que minha esposa vai morrer. Aí nisso ela me chama, eu acordo, quando eu chego lá, ele fala, parabéns, você vai ser pai. Aí o pastor, homem de Deus, né, que prega a palavra, não vem aqui domingo à noite porque eu vou pregar, né, se nada mudar. E aí nisso eu chego para ele e falo assim, não tem como, doutor. Aí, tem, não tem, ele tem. Ou seja, o homem da ciência dizendo que houve um milagre e o homem da fé duvidando da palavra do homem da ciência. É mais ou menos assim, né? E aí nisso, ela tá grávida, não tá, doutor? Tá, não tá, doutor? Doutor, o senhor não está entendendo. Aí eu comecei a contar a minha experiência, né? A minha dificuldade, varicocele, fiz cirurgia e tal, não sei o que. Falei do tempo que a gente tinha de casado. Ele, olha, eu sei que ela tá grávida. Falei, doutor, não tem nenhum outro exame, isso aqui é uma ultrassonografia. Não, é o beta-HCG. Então você está desempregado. Aí nisso, não. Eu pelo contrário, eu até falei pra ele, eu falei, doutor, eu sou pobre, eu não posso ter filho agora. Aí ele, não, mas o Guanabara tá fazendo aniversário, aproveita e falar. E aí nesse caso, né, porque assim, você pensa, como é que vai ser minha vida agora, né? Ou seja, aquele problema que um casal jovem tem, eu tive depois de por velho. E aí nesse caso, quando ele falou assim, não, mas aqui é 99,9, eu falei, doutor, tem um 0,1 aí? Aí ele, tá bom, então faz uma ultrassonografia. Aí quando eu fiz a ultrassonografia, não acusou nem batimento cardíaco e nem presença fetal, só um saco gestacional. Ainda assim eu cheguei para a Gisele e falei assim, Gisele, olha, a gente nunca teve nenhum saco gestacional. Vamos agradecer a Deus, porque um saco gestacional já é alguma coisa perto de quem não tinha nada. E aí depois apareceu o coração, agora tá lá, né? Já ligou para a coordenadora do outro seminário,
hoje ligou para a mãe, né? Só que ele não sabe que está ligando, né? E aí nesse caso, assim, voltando para cá, é importante a gente ter o seguinte, aquela informação de, olha, tem que ser algo maior. Porque é aquela coisa do tipo, ó, se você não pagar suas contas, você vai para o SPC. Pelo amor de Deus, né? Então é importante a gente ter essa ideia, né? Porque assim, algo para ser chamado de milagre, para ser chamado de ação divina, tem que ser algo maior do que a capacidade humana. É como, por exemplo, uma coisa, é uma igreja encher num bairro nobre, num lugar que não tem shopping center, né? Assim, um lugar que as pessoas precisam estar ali juntas umas com as outras e tudo tal. Então, às vezes eu tenho um pouco de... Eu gosto das igrejas de centro urbano, mas eu acho legal aquelas igrejas assim, de interior, que o pessoal assim, não tem nada para fazer a não ser ficar dentro de casa. E aí esse pessoal acaba indo para a igreja, né? Então, agora onde tem shopping center, né? Onde tem isso, tem aquilo outro, a tendência é a igreja competir com entretenimento, né? Então é meio complicado o negócio desse. E aí, quando você vê uma igreja lotada como a de João Batista no deserto, aí você é obrigado a dizer assim, só Deus pode fazer isso. Primeiro que o cara sentava a cajadada, né? Só dava marretada em cima do povo. O que eu tenho que fazer? Tem que parar de ser ladrão. E, ó, para de beliscar a mulher do teu irmão. Ó, não sei, assim, só sermão desse jeito. E aí, o que só pegou leve com Jesus, né? E mesmo assim, indiretamente deu uma chamada de Jesus. Eu que tenho que ir a você, você que vem a mim, entendeu? Meio que assim, você deve estar entendendo alguma coisa errada aí, ô Salvador. Deu para entender? Então, um cara daquele, no deserto, igreja lotada. Então, coisa de Deus tem que ser do tamanho de Deus. Daí onde, por exemplo, a gente precisa ter um discernimento para comparar coisas espirituais com espirituais. Porque questão técnica, habilidade de oratória, não pode ser confundido com profecia. Eu profetizo que você vai ter isso, né? Eu declaro que você vai ter aquilo, não pode ser confundido com profecia. Profecia é quando Deus usa. Profecia é quando Deus fala. Profecia não é quando você deseja. Profecia não é o que você quer. É igual o rei Zedequias, né? Que Jesus mandou Samuel fosse lá e falasse para ele, prepara a tua casa. Ezequias, né? Ezequias era o rei. Isaías, né? Profeta. Tudo bem, tá legal. Gênesis e Apocalipse. Desculpa aí, foi mal. Tá na Bíblia. Primeira dama, vai. Aí você vê, Isaías foi e profetizou para ele, ó. Prepara a tua casa. Exatamente. Porque tu vai morrer. Quer dizer, não era uma profecia agradável. E para um rei, né? Para um rei. Mas ele foi lá e... Exatamente. E só não se cumpriu porque ele orou a Deus e Deus mudou o quadro. Mas porque Deus quis. E numa boa opinião particular minha, seria melhor se tivesse morrido. Porque eu tô muito que Deus, depois que ele... Aqueles 15 anos, vou falar, e Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que pede. E aí, né? Original. Oi? Não, tô falando, melhor seguir o plano original. Mas gente. Deus foi legal com ele, mas agora era melhor ter aceitado lá atrás. E aí, né, deve ser suficiente, detalhe que exclui qualquer conjectura. Espaço de tempo entre a predição e o cumprimento. E aí é importante também a gente observar que a profecia, ela não é apenas predição, ela também é denúncia contra o pecado. É aquela coisa de, olha, lembra de Natan com Davi? Tinha um cara que só tinha uma ovelhinha, o outro tinha um monte de gado, e ele foi e pegou a única ovelhinha daquele homem pobre. E aí Davi fica indignado e fala assim, esse cara tem que pagar por isso. E aí que Samuel vai e fala assim, esse cara é você. Né? Então, a gente percebe, né, essa situação aí. Em relação ao cumprimento das profecias do Antigo Testamento, a profecia contra o rei de Tiro, né, a destruição da cidade, o cumprimento, né, com Nabucodonosor e Alexandre o Grande,
e a questão de Tiro nunca ter sido reconstruída. Em relação a Sidom, a profecia dizia que a cidade passaria por muita tristeza, peste e sangue correria nas suas ruas, e assim foi, todavia a cidade não foi destruída. Quanto à questão do Egito, existem ao menos 14 detalhes distintos nas profecias concernentes ao Egito. Mênfis e Táfilis tinham profecias feitas contra elas, e durante os séculos, exércitos pagãos têm cumprido exatamente as palavras proféticas. Babilônia. O profeta indica pelo menos Ciro, 150 anos antes do seu nascimento, rei da Pérsia, o conquistador da Babilônia. O rio foi desviado por um canal, secando o seu leito e cobrindo os portões que davam passagem à cidade, os quais nunca mais foram fechados. Profecias messiânicas. Zacarias diz que o rei era humilde, cumprimento em João 12, versículos 13 e 14, que ele seria vendido por 30 moedas de prata, cumprimento em Mateus 26, 15, que ele seria maltratado, Isaías 52, 14, cumprimento, Mateus 26, seria moído pelas nossas transgressões, Isaías 53, cumprimento, Mateus 27, seria ferido, Gênesis 3,15, cumprimento, Mateus 27. Profecia, seria traspassado na morte, Zacarias 12,10. Cumprimento, João 19,37. Seria sepultado com o rico, Isaías 53. Cumprimento, Mateus 27. Suas vestes repartidas na crucificação, Salmo 22. Cumprimento, Marcos 15. Sua crucificação entre os malfeitores, Isaías 53, cumprimento, Mateus 27. Que ele estaria diante de Caifás, Isaías 53, o sacerdote, Mateus 26. Seria traído por Judas, Salmo 41, Marcos 14. Rejeitado pelo seu povo, Salmo 118, cumprimento, Mateus 21, 42. Então a gente, por exemplo, observa essas questões relacionadas aos cumprimentos das profecias. Agora vamos para a unidade 3 e Paulo César Deléo, por gentileza, aperta o quadradinho ali do stop. Sim. Rapidinho, uma pergunta, assim, não sei se acontece entre os batistas,